Imagine estar deitado na sua cama, no silêncio da madrugada, quando de repente você começa a ouvir batidas vindo de dentro da parede. No começo você pensa que pode ser apenas a casa estalando, ou talvez algum vizinho fazendo barulho, mas então as batidas respondem quando você fala com elas. E pior ainda, seus filhos começam a dizer que os móveis do quarto estão se movendo sozinhos. Isso pode parecer apenas uma história de terror. Mas em 1977, uma família inteira viveu exatamente isso dentro da própria casa. E o mais assustador é que policiais, jornalistas e investigadores paranormais testemunharam alguns desses acontecimentos. Até hoje, esse caso é considerado um dos fenômenos sobrenaturais mais investigados da história. Essa é a história da casa de Enfield, um lugar onde, durante quase 2 anos, algo inexplicável parecia viver dentro das paredes. Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para conhecer um dos casos mais perturbadores já registrados. Imagine acordar no meio da noite com batidas vindo de dentro das paredes da sua casa. No começo você tenta ignorar. Casas fazem barulhos estranhos às vezes. A madeira estala. O vento bate nas janelas. Nada fora do normal. Mas então os barulhos começam a ficar mais fortes. Batidas secas. Como se alguém estivesse respondendo você do outro lado da parede. E então, algo ainda pior acontece. Os móveis começam a se mover sozinhos. Isso parece história de filme de terror. Mas esse caso aconteceu de verdade. Em 1977. Em uma pequena casa em Enfield, ao norte de Londres. E até hoje, ele é considerado um dos casos paranormais mais investigados da história. Na casa morava Peggy Hudson, uma mãe solteira que criava seus 4 filhos. Margaret, Janet, Johnny e Billy. Eles viviam uma vida simples e tranquila. Era uma família comum, em um bairro comum, até a noite de 30 de agosto de 1977. Naquela noite, Peggy já estava se preparando para dormir quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto das meninas. Parecia que alguém estava arrastando móveis pelo chão. Irritada, ela pensou que as crianças estavam brincando e foi até o quarto pedir silêncio. Mas quando abriu a porta, encontrou Janet e Margaret encostadas na parede, claramente assustadas. Janet apontou para a cama e disse algo que fez Peggy ficar em silêncio por alguns segundos. Mãe, a cama estava se mexendo sozinha. Peggy achou que era apenas imaginação. Talvez as meninas estivessem assustadas com alguma coisa. Ela pediu para que elas se acalmassem e voltou para a sala. Mas naquele momento, ela ouviu algo que mudaria tudo. Toc, toc, toc. 3 batidas fortes vieram da parede da sala. Peggy ficou parada, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Na noite seguinte, as batidas voltaram. E na outra noite, também. Sempre no mesmo horário. Sempre fortes. Certa vez, Peggy decidiu fazer um teste. Ela olhou para a parede e disse em voz alta: se tem alguém aí, bata 2 vezes. Por alguns segundos, não aconteceu nada. Então, toc, toc. 2 batidas, exatamente como ela tinha pedido. Foi nesse momento que Peggy percebeu que algo muito estranho estava acontecendo naquela casa. Assustada, ela decidiu chamar a polícia. Um policial foi até a casa para verificar o que estava acontecendo. Enquanto conversavam na sala, algo aconteceu diante dele. Uma cadeira próxima à mesa começou a deslizar lentamente pelo chão. O policial se aproximou e tentou empurrar a cadeira para testar. Mas segundo o relatório oficial que ele escreveu depois, parecia que uma força invisível estava movendo o objeto. Ele afirmou que não conseguiu encontrar nenhuma explicação para aquilo. Com o passar das semanas, os acontecimentos ficaram ainda mais assustadores. Gavetas
se abriam sozinhas. Objetos eram arremessados pelos quartos. Portas batiam violentamente durante a madrugada. Mas o fenômeno mais estranho envolvia Janet, a filha de 11 anos. Às vezes ela entrava em um estado estranho, como se estivesse em transe. Seu corpo ficava rígido, seus olhos pareciam distantes. E então ela começava a falar, mas a voz não parecia ser a dela. Era uma voz grave, rouca, como a de um homem velho. Quando perguntaram quem estava falando, a voz respondeu: "Meu nome é Bill Wilkins." Segundo aquela voz, ele teria vivido naquela casa muitos anos antes e teria morrido ali mesmo. Investigadores começaram a pesquisar registros antigos da casa. E, para a surpresa de muitos, descobriram que um homem chamado Bill Wilkins realmente havia morrido naquele endereço décadas antes. A notícia rapidamente se espalhou. Jornalistas começaram a visitar a casa. Investigadores paranormais também. Um deles foi Maurice Grass, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que passou meses investigando o caso. Durante esse período, ele afirmou ter testemunhado vários acontecimentos estranhos. Objetos sendo jogados pelo quarto, batidas respondendo perguntas e móveis se movendo sem ninguém tocar. Um dos momentos mais famosos aconteceu quando fotógrafos capturaram imagens de Janet, aparentemente levitando no quarto. As fotos mostram a menina suspensa no ar, como se estivesse sendo arremessada por uma força invisível. Alguns acreditam que ela estava apenas pulando da cama. Outros acreditam que aquilo foi algo realmente sobrenatural. Durante quase 2 anos, fenômenos estranhos continuaram acontecendo na casa. Algumas noites eram tão intensas que os investigadores disseram ter medo de dormir ali. Eles relatavam ouvir passos no corredor, batidas nas paredes e até vozes sussurrando no escuro. Mas então, lentamente, os acontecimentos começaram a diminuir. As batidas pararam. Os objetos deixaram de se mover. A casa voltou ao silêncio. Anos depois, Janet deu uma entrevista sobre tudo o que aconteceu. Ela admitiu que, em alguns momentos, as crianças chegaram a brincar com a situação, mas também afirmou algo que deixou muitas pessoas intrigadas. Segundo ela, algumas coisas nós inventamos, mas outras realmente aconteceram. Até hoje, o caso da casa de Enfield continua sendo um dos mistérios paranormais mais famosos do mundo. Algumas pessoas acreditam que tudo foi apenas uma grande mentira. Outras acreditam que aquela família realmente viveu algo que a ciência ainda não consegue explicar. Mas existe uma pergunta que ainda deixa muita gente intrigada. Se tudo foi inventado, como policiais, jornalistas e investigadores diferentes afirmaram ter visto coisas impossíveis acontecerem naquela casa? E talvez a pergunta mais assustadora seja outra: quantas histórias como essa ainda existem por aí, acontecendo em silêncio, dentro de casas aparentemente normais? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o caso de Enfield foi realmente paranormal, ou tudo não passou de uma grande encenação? E se você gosta de histórias reais assustadoras, mistérios e casos sobrenaturais, já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais histórias como essa. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque no próximo vídeo eu vou contar um dos casos mais assustadores já registrados em um hospital abandonado. E acredite, essa história é ainda mais perturbadora.